Você precisa viver com medo. Nesse vídeo, eu vou tirar uma ideia da sua cabeça que talvez isso possa estar te paralisando para tantas coisas na sua vida e você não tem nem noção disso. A verdade é que a gente é construído socialmente e culturalmente com a ideia de que a gente não pode ter medo, a gente não pode ser fraco, a gente não pode temer as coisas, a gente não pode se sentir ansioso pelo que está por vir ou pela possibilidade de algo que está por vir. A gente sempre tem que ser corajoso, tem que ser certo das nossas decisões e tem que não demonstrar o que a gente está sentindo, né? O que seria da nossa vida sem o medo? Sério, para um pouco para pensar. Quantas coisas você já fez pela primeira vez e hoje são coisas completamente automáticas, mas que há um tempinho atrás, não muito tempo, você suava frio só de pensar em fazer nisso. Eu tenho um belo exemplo e eu acho que você vai concordar comigo, porque talvez você passou pela mesma coisa. Eu não sabia dirigir, eu não gostava de dirigir, e eu fui aprender a dirigir realmente na autoescola e aprender a gostar de dirigir na autoescola também. Antes de eu entrar na autoescola, me dava pavor, eu suava frio só de pensar em eu sozinha dirigindo um carro. Eu sempre falava que eu não ia querer dirigir, que eu achava dirigir muito perigoso e que eu ia querer que, sei lá, as pessoas me levassem nos lugares, porque dirigir não era pra mim. Eu comecei a fazer na autoescola, perdi meu medo de dirigir na rua. Eu passei na autoescola, passei lá na prova e tinha minha carteira de motorista. E aí veio um outro medo, dirigir sozinha em um carro que eu nunca tinha pegado nesse carro. E aí, com o passar do tempo, aprendi a dirigir sozinha. E hoje é uma coisa quase que automática pra mim, como se for escovar o dente. Mas aí, um outro desafio que foi entrando. Eu tive que pegar a estrada pra ir para um estágio. E eu suava frio, e eu ficava nervosa, e eu tremia, e eu chorava, porque eu tinha muito medo de pegar aquela estrada. Eu sozinha dentro de um carro numa estrada, menos de 1 ano de carteira, mas passou. E hoje, toda semana, eu vou para esse mesmo lugar, por essa mesma estrada. Por que eu tô te falando isso? Não é pra eu me gabar das minhas conquistas da direção, não. É porque, veja que em nenhum momento eu deixei o medo me paralisar. Às vezes eu tentava evitar que aquilo acontecesse. Mas em algum momento, uma situação na sua vida vai cair pra você e vai ser tão inevitável. Você não tem nenhuma outra alternativa a não ser enfrentar aquilo ali. E você vai ter que ir com medo. E quando que falaram que o medo é uma coisa ruim? Talvez a sensação que ele nos causa possa não ser uma sensação tão agradável assim. Mas quem disse que o medo é algo ruim? Porque se o medo não existisse, a gente não valorizaria as coisas. A gente não se importaria com as coisas. E tudo que a gente sente medo é em relação a algo que a gente se importa. Eu tenho medo de perder meus familiares porque eu me importo com eles, eu amo eles. Eu tenho medo de fracassar profissionalmente porque eu me importo com isso. Eu quero ter uma condição boa de vida, eu quero ser reconhecida, eu quero dar uma condição boa para minha futura família. Então, tudo que a gente tem medo é algo que a gente se importa, logo, em algum momento, a gente vai ter que enfrentar isso, mesmo com medo. Esse ano, pra mim, a frase do ano, eu acho, que ficou pra mim, é faça mesmo com medo. Eu acho que meu 2024 se resume nisso. Eu até arrepiei aqui, ó, não sei se dá pra ver. Porque é isso mesmo. Existem tantas situações que eu enfrentei na minha vida, desde essa coisa da direção até a coisa da produção de conteúdo na internet, que tem coisas que a gente tem que fazer com medo, porque a gente vai esperar o medo passar, e o medo nunca vai passar, e você nunca vai ter feito aquilo, e você vai ficar paralisado. Você não vai sair do lugar. Enquanto outros estão lá na frente, outros estão atrás de você, você tá no mesmo lugar que você estava antes. Olha que chato isso. Então é melhor você ir com medo do que um dia se arrepender de não ter feito. E tem coisas que se tornam tão engraçadas depois que a gente enfrenta elas, que a gente vê que, na verdade, era uma bobagem. Hoje, meu medo da criação de conteúdo.
o medo de dirigir e de outras coisas, eu vejo o quanto era uma bobagem. Mas para a Luísa do passado, isso não era uma bobagem. Para a Luísa do passado, isso era super válido. E tá tudo bem, porque a Luísa do passado de um ano atrás não é a mesma Luísa que tá aqui falando com você na câmera. Então, faça com medo. Talvez escreva essa frase no seu planner para 2025, que eu já tô olhando aí que tem um povo comprando planner, já começando a se planejar pro ano. Faça dessa frase um dos seus mantras pro ano que vem, ou pro resto do ano, né? Porque a vida não para só porque o ano tá acabando. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.